Fala galera do canal Tony Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Carlos e hoje eu trago para vocês mais um vídeo da série Discografias Comentadas. E hoje eu estarei inaugurando aqui a discografia de uma das minhas bandas favoritas aqui no canal, que é o Roxy Music. Então eu vou comentar a respeito do primeiro álbum dessa banda incrível, né, extremamente recomendada e infelizmente pouco falada e pouco conhecida pelas pessoas. E a ideia é justamente levar aí para vocês informação a respeito dela. Estarei cobrindo toda a sua discografia. Lembrando que esse quadro aqui, eu não sei se ficou claro nos outros vídeos, eu vou intercalando. Então eu fiz um episódio já da discografia do Led Zeppelin, com o álbum de estreia do Led, o álbum de estreia dos Rolling Stones, e agora estou fazendo esse vídeo no álbum de estreia do Roxy Music. Não irei fazer na sequência, por exemplo, comecei com o vídeo do Led Zeppelin e vou cobrir toda a discografia. Eventualmente eu vou chegar até lá, né? Então focar aqui nas bandas que eu tenho a discografia completa no momento, que são bandas que eu gosto e tenho um pouco de informação aí para passar para vocês. Lembrando que a minha ideia aqui não é ser um vídeo extremamente complexo e completo, um documentário a respeito da banda nem nada do tipo, mas é passar para vocês a minha impressão, as minhas impressões a respeito do disco, as minhas opiniões, um pouco de informações, de curiosidades aí dos bastidores de gravação, enfim, né? E principalmente ficar a indicação para que vocês escutem, principalmente se tratando dessa banda aqui que eu acho que muito mais gente deveria conhecer. Eu sei que é um tipo de vídeo, né, quando eu falo sobre Blue Oyster Cult, sobre Roxy Music, são bandas que eu gosto muito, as visualizações caem, mas para mim isso não tem o menor problema, né? O que interessa é o reconhecimento que eu já tive em muitos desses vídeos aí, do Roxy Music, do Blue Oyster Cult, por exemplo, e que eu agradeço a todo mundo que deu esse prestígio, esse apoio. Eu gostaria que tivesse mais conteúdo a respeito deles aí, principalmente em língua portuguesa aqui pelo YouTube. Por enquanto ainda não tem, e a gente vai tentando preencher essas lacunas. Então hoje eu vou começar aqui com a discografia do Roxy Music. Lembrando que o quadro Discografias Comentadas, cada vez que eu for atualizando, né, eu vou atualizar também as playlists, né? Então tem a playlist geral, que eu vou colocar todos os discos lá que fazem parte desse quadro, e a playlist por banda para que vocês possam acessar. Antes de começar esse vídeo, caso não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, é muito importante esse feedback. Também deixe o like se você gostar do vídeo, isso ajuda bastante na divulgação do canal, desse assunto aqui para a discussão geral. Lembre-se de seguir a página no Instagram, que também é muito legal, posto uns conteúdos por lá e dou avisos aqui, recados a respeito do canal e minha participação em outros canais, enfim. E também, é claro, deixe o seu comentário, que é a parte mais legal, a parte mais importante aqui para mim, que eu gosto sempre de estar respondendo e respondo todos vocês lá. Então, dados esses recados, vamos começar aqui com essa banda incrível, o Roxy Music, banda que tem 8 álbuns de estúdio, sendo que foram gravados entre 1972 e 1982. Então, nesse período de 10 anos, a banda gravou todos os seus 8 trabalhos de estúdio. A banda encerrou até cedo, né? Encerrou no seu auge, né? No lançamento do Avalon, que a gente vai chegar lá por último, né? Quando for comentar a respeito dele. Mas é uma banda que se reúne de tempos em tempos. Fez reunião lá no começo dos anos 2000, por volta de 2005, 2006 também. E recentemente, né? Eu acredito até que essa reunião ainda está acontecendo. Para comemorar os 50 anos de lançamento do álbum de estreia, eles estavam numa turnê de 50 anos, passando pelo Reino Unido, Estados Unidos, enfim, desde o ano passado. Infelizmente não tem demanda para vir para cá, é uma pena porque é uma banda sensacional. Então eu estarei cobrindo toda a discografia da banda, começando aqui pelo primeiro auto-intitulado Roxy Music de 1972. Antes precisamos contextualizar um pouco, né? O Roxy Music é uma banda que é bem difícil de você rotular, de você colocar aí dentro de uma bolha, digamos assim, faz parte a esse gênero musical, aquele, né? A banda praticamente criou um estilo próprio, por isso que eu digo aqui, vocês vão ver, esse disco é um disco dos mais originais de todos os tempos já gravados, um dos mais incríveis, é uma verdadeira obra-prima. Pode gerar uma certa estranheza, uma certa dificuldade no começo, numa primeira audição, segunda, mas conforme você entende a proposta aqui e você começa a escutar com atenção esse álbum, não tem como não se apaixonar por ele e achar no mínimo aí um trabalho sensacional, né? Então, Roxy Music é uma banda que começou ali no início da década de 70, como eu disse. Em 71 a banda veio tomando forma e o grande líder da banda é o cara chamado Bryan Ferry, que muita gente talvez conheça ele pela sua carreira solo, né, um dos grandes intérpretes da música aí, né, um grande compositor, grandes discos, grandes trabalhos solos também. Talvez ele tenha, eu acho que certamente ele chegou num patamar até maior do que a própria banda do Roxy Music, né? E enfim, o Bryan Ferry é um cara assim, um carisma sensacional, né, e que é muito conhecido aí, mas ele que foi
um dos fundadores da banda aqui, né, reuniu aqui um time de músicos muito bom, ele junto com outro Brian, que é o Brian Eno, a gente já vai falar a respeito dele, né? E basicamente ele fazia ali uma faculdade, um curso de arte ali no começo da década de 70 ali em Londres e reuniu uma turma ali, né? Ele tinha ideias em mente a respeito aí de música, né? Alinhar a música com propostas mais voltadas para a arte e tal, e ele foi desenvolvendo isso. Para isso ele reuniu um time que conta, como consta aqui no encarte do disco, né? Com esses 6 integrantes aqui. Então Roxy Music a princípio um sexteto, né? Então ele tem aí como o seu guitarrista o Phil Manzanera, que está aqui. Tem como seu tecladista, né? Mais na verdade nos sintetizadores, o Brian Eno. É muito importante esse cara aqui para a banda, embora tenha gravado só os primeiros 2 discos. Depois vai ser um produtor e músico de estúdio extremamente renomado. Temos aqui o Andy McKay, responsável pelos metais, né, pelos instrumentos de sopro da banda. Aqui está o Bryan Ferry, que é o vocalista, o idealizador, o grande compositor da banda. Aqui nós temos o Paul Thompson, o baterista, e o Graham Simpson, que é o baixista. Então esses 6 caras aqui se reuniram e começaram os trabalhos do Roxy Music, que vieram a culminar nesse grande álbum de estreia de 1972. Como eu disse, eles bebiam muito dessa fonte aí da arte, da literatura, do cinema. A gente já vai ver chegando depois em alguns comentários aqui de críticos da época e tudo mais, como que isso influenciou a banda. Aquele movimento glam que estava acontecendo ali na virada da década de 60 para 70 no Reino Unido, muito inspirados principalmente pelo David Bowie. David Bowie, inclusive, que veio a fazer um cover de uma música desse álbum mais pra frente, né? Um artista que sempre reconheceu muito o valor do Roxy Music e vice-versa, né? Tem também aqui um pouco de rock progressivo, a gente já vai entender também um pouco do porquê que esse álbum tem uma relação com o rock progressivo muito profunda. Tem um pouco de jazz rock, tem um pouco de música ambiente, enfim, tem um pouco de hard rock. Mais pra frente a banda vai ter um pouco mais de pop rock, enfim. Basicamente a banda pegou new wave, né, todos os estilos aí disponíveis e fez realmente uma grande miscelânea, mas com muita qualidade, né, que soube explorar todos esses tipos de sonoridade. Então, realmente aqui é um grande disco extremamente criativo e que aborda, né, várias nuances da música aí, esse álbum de estreia de 72. Então, como nós podemos ver aqui, né, no encarte do disco, né, ele foi gravado em março de 1972 em Londres, né, e ele conta aqui com esse sexteto que eu falei para vocês, e ele tem 10 músicas. Na verdade, a edição original dele tem 9 músicas, e esse relançamento meu aqui no caso contém uma música bônus, a música de número 10, Bitter's End, mas as novas edições costumam sair com essa música. Então, um álbum de estreia aí de 10 músicas, com esse sexteto que eu falei gravando aqui, e que começa aqui, inaugura essa era, né, dos álbuns do Roxy Music, que sempre vão representar uma modelo, né, muito bonita aí, em poses elegantes, enfim, né, toda glamurosa na capa, né. Então todas as capas do Roxy Music seguem esse princípio, inclusive a do Avalon, embora a do Avalon seja um pouco que uma trapaça, né, seja um pouco diferente das outras, a gente vai chegar lá eventualmente, mas assim, todas as outras capas você vê esse elemento aqui claramente. Essa atriz aqui, né, no caso, essa modelo é chamada Carrie Ann, então foi aí, né, conseguiu essa questão histórica aí de estar presente, ser a modelo no primeiro álbum do Roxy Music, né, muito legal isso. Outra coisa importante a respeito desse disco aqui é que o seu produtor é um cara chamado Peter Sinfield, né, que nada mais nada menos era do que um dos compositores, né, um cara muito importante ali no King Crimson, aquela banda consagradíssima de rock progressivo, e que quando saiu o seu vocalista, né, do King Crimson ali no começo da década de 70, o Bryan Ferry chegou a fazer o teste para ser o novo vocalista da banda. Por pouco o Bryan Ferry não se tornou vocalista do King Crimson, a banda de rock progressivo. E a banda acabou não escolhendo ele, mas gostou tanto dele que o Peter Sinfield chamou a responsabilidade e ajudou bastante o Bryan Ferry aqui a conseguir o seu primeiro contrato com gravadora e também a produzir o álbum. Então tem essa relação aí já com o rock progressivo, e a gente vai ver, se você escutar esse álbum, você vai notar vários elementos progressivos, principalmente nesse e no álbum seguinte, tá? Então muito tem dessa relação dele com os caras do King Crimson, principalmente o Peter Sinfield, que foi aqui o grande produtor do álbum. Então esse disco também tem uma peculiaridade, né? Obviamente na edição original em vinil você tem 2 lados, né? O lado A e o lado B. E o lado A, apesar de serem músicas bem experimentais, né? São músicas mais, digamos assim, de fácil compreensão, de fácil assimilação
para quase qualquer pessoa, né? Então que já escutou rock, enfim, rock progressivo, new wave, enfim, esse tipo de sonoridade, vai conseguir entender de cara a proposta dessas músicas, muito provavelmente. Já o lado B é um lado mais complicado, que você precisa estar mais aberto aí a escutar com atenção, enfim, entender os elementos que estão sendo usados ali. Então tem muita gente, inclusive alguns críticos, que realmente colocaram isso como um ponto negativo, né? Que a banda acabou se tornando experimental demais no lado B, e isso talvez tenha afastado um pouco o interesse das pessoas. Eu particularmente não concordo, né? Eu concordo que realmente essa diferenciação entre lado A, mais fácil assimilação, e lado B, um pouco mais complicado, mas não é nada também que represente assim algo considerável, e lado B é quase tão bom, não é tão bom quanto, mas é quase tão bom quanto o espetacular lado A. O disco inteiro ele funciona muito bem, ele foi muito bem produzido e muito bem pensado aqui em todos os seus elementos, tá? Então aqui, como eu disse, são 10 canções, e nesse box, né, esse Roxy Music Thrill of It All, que é um box aqui que é um digibook, né? Acho que é assim que fala esse tipo de edição, né? Ele traz aqui 4 discos que cobrem os 8 álbuns de estúdio da banda, né? As melhores, mais populares músicas, né? Nos 3 primeiros, e o quarto mais com lado B, músicas que ficaram de fora, enfim, até então inéditas no lançamento disso aqui. E o interessante é que no livreto que ele traz aqui, né? Ele traz algumas informações importantes, interessantes a respeito aí da gravação do álbum. De álbum a álbum, na verdade, ele vai abordar todos. Nós temos aqui um pouco de uma crítica que foi feita ao single Virginia Plain, que está presente aqui. Nós temos aqui, ó, uma releitura, né, da capa do primeiro álbum com uma outra modelo, né? Então ele mostra aqui, né, a capa do primeiro álbum, e aqui nós temos uma releitura com uma outra modelo fazendo essa mesma pose, né? Só que com outro vestido, uma outra maquiagem. Então bem interessante essa parte visual do box também. Quem puder adquirir isso daqui eu recomendo demais, não é tão fácil de achar, mas nos Discogs da vida por aí deve ter, né? E enfim, né, tem aqui no CD também essa releitura, o CD1, da capa do primeiro disco. E aqui ele tem alguns comentários, né? Ele fala aqui, ó, o primeiro álbum foi gravado em março de 1972 no Command Studios, em Piccadilly, em Londres, né? E o engenheiro de som foi o Andy Hendrickson, e o produtor foi o Peter Sinfield, como eu disse, o cara lá do King Crimson, né? E aqui ele comenta algumas faixas, né? Por exemplo, o Remake Remodel, tem um pouco da história, né? Essa faixa é sensacional, né? A faixa que abre o disco aqui, que começa com sons de festa e tal, toda aquela ideia de glamour, de celebração, depois entra a banda, uma música bem pra cima, né? Começa o disco de uma maneira bem alegre, bem rápida. Aqui também diz o seguinte, quer ver? Ó? O álbum começa com o som de uma festa em Remake Remodel, tocando, né, ao fundo. Você pode ouvir isso na introdução da música. E termina com todo mundo da banda fazendo solos em um tipo de jam, né, de uma paródia aí ao jazz, né? Então eles fazem ali uma paródia do jazz na época, né? Todo o músico tinha que solar no seu instrumento e tal, né? Bem curto, bem direto, mas fica muito bem feito, muito bem trabalhado. Então você vai ver que eles vão brincando com vários elementos, inclusive dentro da própria música, como é nessa canção Remake Remodel, né? Tem toda essa questão de festividade, de celebração, enfim. E depois também tem essa questão aqui do jazz, que é muito interessante. Cada um, todos os membros, todos os 6 integrantes aqui fazendo um solo curto, muito legal. Tem aqui também, fala sobre Lady Tron, fala sobre If There Is Something. Enfim, ele traz alguns comentários aqui a respeito da música, né? E tem algumas críticas que saíram na época. Então aqui, ó, o Eric Van Lutherder, acho que é alguma coisa assim, da World Music, escreveu em 72 sobre esse álbum de estreia. Se eu dissesse que esse álbum está cheio de música de um tipo de música totalmente diferente, você provavelmente não acreditaria em mim. Então isso aqui já demonstra como que a crítica também ficou espantada, como que a banda teve a capacidade já aí depois em 72, né, muita coisa já tinha acontecido na música, muita coisa já tinha acontecido no rock, mas o Roxy Music conseguiu surpreender demais com o seu som, com a sua criatividade, trazendo elementos novos, né? Então ele diz aqui que tem uma quantidade de sons diferentes que é impressionante dentro desse álbum. Essa é uma das críticas. Uma outra crítica aqui feita pela Melody Maker, né, fala o seguinte: um álbum extraordinário de um grupo extraordinário, como a gente pode ver aqui. E aí tem mais algumas
músicas aqui, como 28B, Chance Meeting, que ele explica, né? A música 28B é inspirada no filme Casablanca, e a música Chance Meeting, que também é inspirada em filme, né? No Brief Encounter, como diz aqui, né? Então mostra também a relação da banda com Hollywood, enfim, com o cinema, né? Uma das artes, obviamente, né? Então esse box aqui, ele faz isso com todos os álbuns, né? Com todos os discos do Roxy Music. Ele vai dar essa pincelada em alguns fatos interessantes, algumas opiniões da crítica, algumas explicações de letras, que é muito interessante. Mas voltando aqui para o álbum de estreia do Roxy Music, então ele abre com o Remake Remodel, a faixa número 1, e a faixa número 2 é Ladytron, que é uma das minhas duas favoritas aqui. É muito difícil escolher as favoritas nesse disco, mas a faixa Ladytron é sensacional, né? A faixa Ladytron, ela tem o Andy McKay trabalhando muitos instrumentos de sopro. Ele toca clarinete aqui boa parte da música, muito legal. A introdução bem lenta, bem cadenciada nos instrumentos de sopro, depois vão entrando ali o sintetizador, a voz do Bryan Ferry em todo esse álbum aqui é uma marca também registrada, né? Isso depois ao longo dos próximos álbuns do Roxy Music, vamos dizer assim, a voz dele vai se normalizando um pouco mais, porque aqui realmente é uma coisa bem diferente, né? Ele tem uma entonação muito específica, né? Muito interessante, né? O jeito que ele canta, que ele proclama a música, que ele passa o sentimento e a emoção do que ele está falando, e é uma forma bem peculiar mesmo de cantar, talvez leve algumas audições para que você possa acostumar. E nessa faixa Ladytron isso está muito claro, né? E é uma música muito famosa, uma das músicas mais populares aqui desse disco, né? Outro dia ouvindo esse disco aqui perto do meu pai, ele até falou, né? Lembrou da música, falou, essa tocava muito na minha época, não sei o que, da questão dos bailes e tal, né? Então Ladytron foi uma música que ficou bem popular, né? Tem uma performance deles no Top of the Pops, no programa Top of the Pops, que é incrível, né? Aquele programa britânico que recebia os artistas. Você coloca aí no YouTube que você vai ver, né, o visual da banda, que também chamava muita atenção, né, principalmente do Brian Eno, enfim, inspirado no David Bowie. Depois ele trabalharia junto com Bowie na sua carreira. Então Ladytron também é uma faixa incrível, né? A entonação, a emoção com que o Bryan Ferry canta, os instrumentos de sopro, enfim, os sintetizadores. A faixa de número 3 é If There Is Something, uma das melhores composições de todos os tempos para mim. Essa música é genial, tudo aqui é perfeito. Guitarra, bateria, baixo, o sopro, o sintetizador, os teclados, a voz do Bryan Ferry, a letra da música. Essa música tem um pouco também daquela questão progressiva de ter, como é que eu posso dizer, mudanças de andamento, mudanças até mesmo parece do gênero da música ali dentro da canção, né? São várias partes que vão se encaixando ali na canção, muito interessante. If There's Something, se eu não me engano, foi regravada pelo David Bowie, ou pelo menos tocada ao vivo por ele, isso eu tenho certeza, mas eu acredito que lá no Team Machine, a banda dele, ele deva ter regravado essa música aqui também, para você ver a importância disso. Tem também Virginia Plain, que é uma das músicas mais legais aqui desse álbum, também uma das músicas mais de fácil compreensão, tanto que foi escolhida como single na época, né? Foi um dos singles desse disco aqui. É uma música muito boa, tem um baixo bem marcado, um vocal bem interessante do Bryan Ferry também, né? Começa com um teclado bem forte também, muito boa. E a faixa número 5, encerrando aí o primeiro lado, é 28B, né, que é uma música bem cadenciada, bem lenta, e que tem também um trabalho de teclados na música excepcional. E o vocal do Bryan Ferry dispensa apresentações com muita emoção, com muita técnica. Ele consegue transmitir aqui essa música. E aí, no lado B, nós temos aquelas músicas mais experimentais, né? As primeiras músicas aqui no lado A já são bastante experimentais, mas essas músicas de 6 a 10 realmente elas são assim um pouco além do que as pessoas costumam estar acostumadas, né? Então vamos lá, tem a música número 6, que é The Bob Medley, que é uma música medley e tal, tem várias camadas, né? Parece vários recortes musicais aí, que fica muito bacana uma junto com a outra, uma música que abre muito bem aqui esse lado. Tem a música Chance Meeting, também muito bacana, muito experimental. Mais uma vez eu destaco aqui o trabalho do Bryan Ferry. Tem a música número 8, Would You Believe, que é sensacional, e aqui eu destaco muito o trabalho de guitarra do Phil Manzanera. A guitarra ela vai guiando, vai ditando ali o ritmo, ditando os caminhos da canção durante toda a duração dela. Would You Believe é maravilhosa também. E aí tem a música Sea Breezes número 9, talvez uma das mais difíceis de assimilação, até demora para começar, né? Tem muito experimentalismo, tem muito de música ambiente ali colocada pelo Brian Eno, né? Diferentes ambientações. E aqui tem muito a ver
a questão da arte que eles colocam, né? Uma banda de art rock, né? Uma banda que está ligada com isso, porque é óbvio que na música você tem que expressar também emoção, né? E muitos artistas fazem isso, mas aqui eles levaram isso a outro patamar. A forma como o Bryan Ferry canta e a forma como os instrumentos se posicionam na música, sobretudo os sintetizadores do Brian Eno, criam um ambiente muito interessante. Ele consegue retratar perfeitamente aqui, através do trabalho dele nessa música, em todo o disco, né? A emoção, o drama, enfim, aquele tipo de sentimento que está sendo transmitido pela música. Então isso é uma coisa muito interessante também, e que o Brian Eno é fundamental para fazer isso aqui, mas todos os músicos, é claro, têm uma contribuição muito grande para com isso, né? Para que realmente a música seja concebida como uma obra de arte, seja concebida como algo que tem muito sentimento, muita emoção e que está contando muito mais do que uma história. Então é muito interessante isso. E por fim, a música bônus que está nessa edição aqui, em outras edições, é a música Bitter End, uma música bem curta, de pouco mais de 10 minutos, e que é muito interessante. Tem o Bryan Ferry fazendo o vocal principal e tem uns backing vocals assim, fazendo uns sons bem diferentes com a boca, assim, que fica muito bem, né? Casa muito bem com a música, muito harmonioso, né? Então isso daqui é muito interessante. Todas as músicas compostas, como é dito aqui, pelo Bryan Ferry e arranjadas, né? Feita a parte instrumental pela banda, pelo Roxy Music, e como eu disse, produzida aí pelo Peter Sinfield para a EG Records Limitada, né? Foi aí a primeira gravadora, né, do Roxy Music, lembrando que muito com a contribuição lá do Peter Sinfield do King Crimson. Então é um disco, pessoal, que eu não sei explicar por que o Roxy Music é uma banda que talvez seja tão obscura, não só para nós, mas mesmo nos Estados Unidos e em outros cantos assim, a gente nota, até pela quantidade de material deles por aí, que ela não, algo faltou para que ela conseguisse alcançar um sucesso comercial maior. Eu acredito que assim como a gente tem aquelas músicas, aquelas bandas fenômeno americano que a gente comenta, Foreigner, Journey, ZZ Top, Blue Oyster Cult, Cheap Trick, bandas que são grandes nos Estados Unidos e não tão grandes lá fora, dá para se dizer que o Roxy Music é quase que um fenômeno britânico, né? A banda tem muito mais representatividade, tem muito mais reconhecimento dentro do Reino Unido do que no restante do mundo de maneira geral, com exceção do seu último álbum que vai invadir os Estados Unidos, e a gente vai chegar lá em algum momento. Mas é uma banda que é mais do que recomendada, que todo mundo escute e escute com atenção. Eu garanto aqui para vocês que vocês vão gostar desse disco aqui. Se você é um apreciador de boa música, apreciador de um bom rock, de uma boa música progressiva, de músicos virtuosos, com certeza você vai curtir aqui essa obra-prima que é o Roxy Music, auto-intitulado, de 1972, álbum de estreia da banda. Então fica aí a minha indicação, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Nos vemos aí depois em outros vídeos para falar da discografia do Roxy Music. Vamos cobri-la inteira até o último disco e também das outras bandas que você pode estar acessando pela playlist. Lembrando aí de deixar o seu like se você gostou, deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.